aqui para mais um vídeo no canal, cara. E bom, hoje vamos falar sobre futebol real novamente. Mais uma prévia da rodada do nosso querido Brasileirão, né? A gente já teve as 3 primeiras rodadas. Vamos para a quarta agora, né, cara? Aí eu queria falar um pouco sobre a tabela, né? Atualmente o líder é o Fortaleza, né? Talvez a maior surpresa até então. E em seguida temos o Atlético Paranaense, o Flamengo em terceiro, mesmo com um jogo a menos, né? E fechando os classificados para a fase de grupos da Libertadores, o Atlético Goianiense. E na zona de rebaixamento a gente tem o São Paulo, a Chapecoense, o Grêmio e o América Mineiro. Isso aqui provavelmente vai mudar bastante ainda, né? Mas já dá para ver quem começou melhor, né? E a gente sabe que isso, como o Campeonato Brasileiro é muito equilibrado, pode fazer uma diferença no futuro, né? Então é bom analisar isso, né? E o Fortaleza tá voando, né, cara? Então eles podem sim ser a surpresa do campeonato, né? Eles estão voando, sinceramente. Então vamos lá para a prévia da rodada, né? Começando aqui com, para mim, o maior jogo da rodada, Internacional versus Atlético Mineiro. Internacional que não tá muito bem, né? Demitiu seu técnico Ángel Ramírez versus o Galo, que teve a melhor campanha da Libertadores na fase de grupos, versus o São Paulo, que ganhou também, né, cara? Então o Galo tá muito bem, realmente, né? Então um time muito forte, talvez um dos melhores times da América, que briga por título realmente, né, cara? Então, pra mim, aqui mesmo, sendo na casa do Internacional, o nosso querido Galo vai ganhar aqui por 2-1, mais ou menos, né? Eu acho aqui o Galo favorito. Eu acho um empate até possível, né? Mas o Galo realmente é favorito para a partida. Próxima partida, São Paulo versus Chapecoense. Os dois times que começaram muito mal o Brasileirão. São Paulo, que teve o pior início do Brasileirão há anos, um recorde lá, versus a Chapecoense, que é um time um pouco menos conhecido, assim, né? Um time um pouco menos estruturado, né? Com menos orçamento. Então, a gente espera mesmo que eles lutem contra o rebaixamento. E então aqui eu acho que vai ter a primeira vitória do São Paulo no Brasileirão, né? Eu acho que eles vão ganhar esse jogo aqui por um 2-0, né? O momento do São Paulo não é dos melhores, né, cara? Mas o técnico do São Paulo é muito bom, então eu acho que eles vão conseguir reverter isso em um tempo muito curto, né? Então aqui eu penso que o São Paulo vai ganhar por 2-0. Próximo jogo, Corinthians versus Bragantino. Um jogo muito equilibrado também, né? Talvez um dos os jogos mais equilibrados da rodada. Corinthians que tá mal, né, cara? Eles estão nessa crise financeira. Foi eliminado pro Palmeiras no Paulista. Não começou muito bem o Brasileirão, né? Então é um time que a gente espera que fique no meio de tabela, versus o Bragantino, que tem muitos jovens. Tem o Claudinho, que foi o craque do último campeonato, né? Então é um time em evolução. E o Corinthians em desevolução, né? Então a gente pode ver os dois times em processos bem diferentes. Mas atualmente os dois times têm basicamente o mesmo nível. Na casa do Corinthians, na Neoquímica Arena. Então aqui eu vou arriscar no empate, sinceramente. 1-1. Mas eu dou favoritismo pro Bragantino, sinceramente, né? Mas aqui eu vou dar um empate 1-1, mas é possível sim a vitória do Bragantino. Próximo jogo, Juventude versus Palmeiras. É o Juventude, um time lá do Sul, né? Eles começaram também meio mal, né? Um time que acabou de subir da Série B. Tem a expectativa de lutar contra rebaixamento também, né? Então, é um time que não tem um orçamento muito alto comparado ao Palmeiras, obviamente, que é um dos times mais ricos do Brasil atualmente, né? E o Palmeiras, que também não começou tão bem para as expectativas do clube, né? Empatou com o Corinthians no clássico, né? E tá no meio da tabela, né? O Palmeiras não tá nos seus melhores momentos. O Abel Ferreira está sendo pressionado, mas o Palmeiras, convenhamos, tem muito mais time que o Juventude. Então aqui eu vou arriscar num 2-0, né? Aqui acho que o Palmeiras vence, né? Talvez possa pintar um empate pelo jogo ser na casa da Juventude, mas o Palmeiras é amplo favorito para esse jogo, né, cara? Isso daí eu acho que é um pouco óbvio, né? E o Palmeiras tem que reagir rápido se ele quiser sonhar com o Brasileirão, né? Se ele quiser ganhar esse título. Próximo jogo, América Mineiro, que o Lisca doido se demitiu, né? Pediu um pedido de demissão, versus o Cuiabá, que também começou o campeonato meio
conturbado, né? Eles também estão mal. O América Mineiro é o lanterna, então é um confronto dos desesperados já no começo do Brasileirão, né? Eu sei que não dá para jogar muito esse começo, né? Mas a gente já dá para ter uma base, né? Então é um confronto realmente dos desesperados. Mas aqui eu acho que o América Mineiro tem mais time, sinceramente. Então eu vou de 2-1 aqui no América Mineiro. Outro confronto muito equilibrado, pode pintar um empate, mas por ser na casa do América Mineiro no Independência, eu vou arriscar na vitória do América Mineiro por 2-1. O próximo jogo, Ceará versus Bahia. Ceará que não está nada bem, né? E o Bahia que tá no meio de tabela, né? Tá bem até, melhor do que o Ceará, né? Que o Ceará foi eliminado da Copa do Brasil, né? Mas o jogo é na casa do Ceará. Então aqui eu acho que vai pintar um empate. Outro clássico lá do Nordeste. E nessa rodada a gente tem bastante jogo equilibrado, né? A gente pode ver que pra mim, pelo menos, vai ter bastante empate, porque tem bastante jogo aqui bem equilibrado, seja no lado alto da tabela, né? Ou mais embaixo, né? Mas bastante confronto equilibrado. Próximo jogo, Sport Recife versus Grêmio, né? O Grêmio que não começou muito bem o Brasileirão, né? Não ganhou nenhum jogo, tudo bem que ele só jogou 2 jogos, né? Porque não pôde jogar contra o Flamengo ainda. Mas ele começou mal, né, cara? Sinceramente, contra o Sport, né? Um time lá do Nordeste que também não começou muito bem, né? Então, mais 2 times que estão no mesmo nível na tabela, vamos dizer assim. É na casa do Sport. Aqui eu vou arriscar no empate também, né? Só tá dando empate porque é na casa do Sport. Mas o favorito é o Grêmio, então pode pintar uma vitória pro Grêmio. Mas eu vou arriscar apostar aqui no empate, né? Porque o Grêmio também não tá muito bem, né? Tá meio conturbado ainda. Thiago Nunes, novo técnico, então ainda precisa de um processo, né? Para aprimorar o time realmente, né? Não é um estralar de dedos que já se resolve todos os problemas do time, né? Então, próximo jogo aqui, Atlético Goianiense versus Fortaleza, né? Os dois times que começaram muito bem, realmente, o brasileiro, né? Fortaleza, principalmente, é o líder do campeonato, 100% de aproveitamento, passou da Copa do Brasil, o Vojvoda tá voando, versus o Atlético Goianiense, que o Barroca tá fazendo um bom trabalho também. Os jogadores, principalmente da defesa, estão indo muito bem. Então é um confronto interessante, né? Um confronto entre times que estão num bom momento e que, vamos dizer assim, não tem um maior orçamento, né? São times de meio de tabela, né? Então é interessante ver como eles estão indo bem no Brasileirão, né? Então aqui eu vou arriscar na vitória do Fortaleza, mesmo sendo na casa do Atlético Goianiense, porque o Fortaleza tá voando, cara. Ninguém para os Coringa do Vojvoda, porque esse time aqui tá algo sensacional, espetacular, time muito entrosado, goleou o Internacional, eliminou o rival Ceará na Copa do Brasil e tá 100% no Brasileiro. Então, cara, não tem como apostar contra esse time, né? Próximo jogo aqui, último, né? Porque o jogo do Flamengo foi adiado, né? Então, eu não vou considerar aqui, porque vai ser um jogo de 10 mil anos depois, né? Então, acho que não faz muito sentido falar aqui no vídeo, né? Que é o jogo entre Fluminense versus Santos. Fluminense que tá muito bem, né? Com o Roger, né? É um time muito equilibrado, que tá muito bem na Libertadores também, tá nas oitavas. Versus o Santos, que tem craques, né? Tem o Marinho, tem o Caio Jorge. Então, tem bons jogadores, realmente. Mas não tá nos seus melhores momentos, né? Um time que foi finalista da Libertadores ano passado, mas que foi eliminado esse ano, né? Então, um time que tá em decadência também, né? O Santos a gente sabe que não vive um bom momento, né? Ainda mais com essas dívidas milionárias. Então, como é no Maracanã, na casa do Fluminense, aqui eu vou arriscar na vitória do Fluminense, né? Porque eles estão no bom momento e vão pegar um adversário que é mais ou menos do seu nível e ainda vão jogar em casa, né? Então, para mim aqui, o favorito é o Fluminense 2-0, né? Pode até pintar um placar um pouco mais distante para mim, né? É um jogo também equilibrado, só que é um pouco mais desequilibrado, vamos dizer assim, né? Porque o Santos não tá muito bem realmente, né? Não tá aquela coisa bonita de se ver, mas também não tá aquele horror, né? Mas pra mim vai ficar no meio da tabela de novo, né? Então, esse foi o vídeo, cara. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você quer que eu traga mais conteúdos assim, cara, você tem que deixar o like pra eu ver que o conteúdo é bom e trazer mais vídeos assim pro canal.
Se você não gostou do vídeo, você pode deixar o dislike no vídeo, mas se explique nos comentários por que você não gostou do vídeo. E é isso.